Bom dia, a paz do Senhor, amém, queridos? Aproveitando que você está de pé aí, abra a sua Bíblia no Salmo 73. Em reverência à palavra de Deus, vamos estar lendo o Salmo 73. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, o título da mensagem é um culto revelador. É o título da mensagem, então é o culto revelador. Glória a Deus. Então, eu passo a ler Salmos 73, a partir do verso 1. Que vai estar aqui também no telão que o Emerson vai colocar, né? Salmos 73, a partir do verso 1, vai dizer assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se com violência, como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem as suas bocas contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como se faz um sonho o que se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim é bom aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos orar? Pai, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a palavra de um santo homem de Deus, Pai. Provavelmente depois de Davi, Senhor, o maior adorador que Israel já viu, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, ele escreveu no momento em que ele sentiu, Senhor, que ele não conseguia mais ouvir a palavra de Deus, não estava mais tão firme com Deus, mas quando ele entrou na igreja, quando ele entrou no culto, quando ele chegou no culto, a tua palavra diz que ele entendeu o propósito do Senhor, Pai. Então a minha oração é que ninguém saia desse culto da mesma maneira que entrou, Pai. Todo aquele que entrar no culto receba um entendimento, receba uma revelação, receba o conhecimento do seu propósito. Em nome de Jesus é o que te peço e já te agradeço, querido Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando a gente lê esse Salmo 73, a gente talvez não tenha noção do que estava acontecendo com Asaf. Asaf
para que você que não sabe, era um dos adoradores de Israel. Quando nós lemos os salmos, 12 deles são de Asaf. Ele escreve o Salmo 50, depois de 73 até 83, sequencialmente, ele e os seus filhos. Asaf, ele viveu nos dias de Davi e do rei Salomão. E o judeu, ele sempre conta a sua história, e principalmente a história da sua nação, para os seus filhos. Asaf era filho de Baraquias. Igreja, parece que eu vejo. Baraquias provavelmente pega o menino, diz: Asaf, senta aqui que eu quero te contar uma história do nosso povo. No nosso povo, Asaf, tinha um homem que se chamava Abraão. Sabe, Asaf, Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. E Abraão então andou com Deus, Deus falava com ele, Deus se revelou a ele. Depois ele teve outro filho, chamado Isaac. Isaac teve também 2 filhos, né? Chamados Jacó e Esaú. E ele começa a contar as histórias desse grande homem de Deus. Mas ele disse, sabe, a nossa tribo é a tribo de Levi. Asaf, nós somos a tribo, Asaf, que vai servir o Senhor. Nós somos a tribo, Asaf, que vai estar perante a arca. Sabe, o nosso antepassado, o Levi, né? Ele gerou um grande homem de Deus, que foi Arão, e também o seu irmão Moisés. Moisés, Asaf, passava dias e dias, noites e noites, sentado com Deus conversando. E ele escolheu a gente, Deus escolheu a gente, Asaf. Um dia, olha o pai profetizando, eu creio que ele dizia assim: você vai estar perante a arca, aleluia. E aquilo deve ter enchido o coração do menino. Imagine só ele falando de um Deus tão grande. O nosso Deus, Asaf, ele não é como os outros deuses. Os filisteus têm os seus deuses, os amorreus têm os deles, mas o nosso é o único. É aquele que fala, é aquele que ministra, é aquele que quando ele fala com a gente, Asaf, a gente não é mais a mesma pessoa. E Asaf desejava uma experiência com Deus. Passa-se o tempo, Saul reina, no final a arca fica lá em Abinadab 20 anos. 20 anos. E os levitas tinham o dever de cuidar da arca, do tabernáculo. Então Davi assume o reino. E a primeira coisa que Davi tenta fazer é trazer a arca de Deus para Israel. Porém, Davi traz da forma errada. Vocês sabem a história. Ele traz em carro de bois, como os filisteus quando devolveram a arca. Mas aí, por 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom. E Davi, o rei Davi, diz assim: Asaf, eu quero que você, Obed-edom, traga a arca. E eu imagino o coração do Asaf. Ele diz: opa, a promessa está se cumprindo. E ele veio com a arca nas costas. Ele, os levitas, né? Trouxeram e vieram adorando a Deus. E Davi diz assim: ó, nós vamos implantar um modelo de adoração nessa terra, em Israel, como é no céu. 24 horas por dia, nós vamos adorar a Deus. E esse foi o menino que lá atrás o pai falou, e a família de Asaf era uma das 3 famílias que todos os dias adoravam a Deus perante a arca. E Asaf era um grande músico, ele tocava símbolo. Para quem não sabe, o símbolo é como se fosse 2 discos com uma corda e acompanhava a harpa. Parece que eu vejo, igreja, Davi dizia assim, provavelmente Davi dizia: Asaf, vamos cantar, vamos louvar a Deus? E Asaf pegava o seu símbolo, Davi pegava a sua harpa, e saíam grandes salmos, provavelmente. E ali eles adoravam a Deus de coração, e Asaf começou assim, com todo o gás, com toda a vontade, cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus. Porém, todo mundo, querido, todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, passa por um vale espiritual. E a Bíblia coloca esse texto exatamente para você e para mim entender que nem todo dia eu vou chegar aqui, ou você vai chegar aqui, e a gente vai estar, oh glória a Deus, e cheio sapateando. Não é isso. Vai ter dia que a gente vai ter problema.
Vai ter dia que a gente vai dizer assim: Deus, aonde estão as tuas promessas? Eu vejo o ímpio prosperar. Aquele que nem serve a Deus, ele está indo tão bem. Olha só, ele está prosperando, ele está viajando, ele está comprando, ele está vendendo. E eu que sou fiel, Deus, eu que sirvo a Ti, eu não estou prosperando. Olha a minha dificuldade, eu estou devendo para o banco, eu estou devendo para o irmão, eu estou devendo para a loja, eu não consigo honrar, eu estou com meu nome sujo até. Deus, mas eu sou fiel, o que está acontecendo? O ímpio que nem é fiel, ele está prosperando. Olha a dificuldade, todo dia eu estou com problema, e esses aí parece que vivem muito melhor, parece que a vida dele é mais cor-de-rosa. Esse é o grande dilema da humanidade. Isso aconteceu com Jó, aconteceu com Elias, com Davi, com Asaf, comigo, vai acontecer com você. Então nós vamos aprender algumas coisas. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, o que a gente precisa fazer? Igreja, a Bíblia tem tanta revelação, tantas coisas, que se a gente fizesse o que é pregado nesses cultos aqui, a gente estaria num nível espiritual tão grande, tão alto, que a gente estaria pronto para qualquer coisa. A primeira coisa que eu aprendo é que às vezes vai ter momentos que a gente vai duvidar da promessa. Queridos, do versículos 2 até o 16, que a gente leu, por isso que eu fiz questão de ler o texto inteiro, vocês vão perceber que ele duvidou um pouco da promessa. Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Porque às vezes, o lado de cá, às vezes reclamou já para mim que não está me ouvindo tanto, então eu vou tentar falar bem no microfone. Se eu perceber que vocês não estão falando, vocês dão um toquezinho para mim, tá? Faz assim, bate no peito aí, que daí eu vou entender, tá? Porque às vezes a gente baixa, então tá. Então a primeira coisa que acontece, quando a gente começa a tirar os olhos de Deus, e olhar para a prosperidade dos ímpios, a gente começa a se afastar de Deus. Asaf, ele tirou os olhos de Deus e começou a esfriar na fé. Ele diz ali no versículo 2, quanto a mim, os meus pés, olha só, quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Vamos cá entre nós. Se tem uma pessoa que me conhece muito bem, claro, é Deus, é eu mesmo e a minha esposa. Você acha que eu já não disse assim para minha esposa? Eu vou parar de pregar. Olha como está a minha vida. Todo atrapalhado, aqui, lá, isso, aquilo. Houve um tempo que algumas vezes eu disse, não quero mais pregar. Mas parecia que quanto mais eu dizia isso, mais eu era convidado para pregar. E eu tinha feito um voto lá atrás que eu não ia dizer não para Deus. Ei, não importa como está a tua vida, o que importa é o propósito de Deus. Deus não olha o teu presente, Deus tem um futuro glorioso para ti, aleluia. Então, quanto mais, se a gente começa a duvidar, a primeira coisa que acontece é a gente vai se afastando aos poucos de Deus. E ninguém se desvia de um dia para o outro, não. Eu estou firme, amanhã cair. Não é assim, você vai se desviando ao pouco. Ninguém se perde num caminho só numa entrada, não, ele vai longe na entrada, quando ele perceber, ele está longe. Porque se ele se perder no começo, ele faz o retorno na rótula, ali já volta. Então a primeira coisa, quando a gente começa a duvidar das promessas de Deus, a gente começa a se afastar. Versículo 2 está isso. No versículo 3, ele diz que ele tem inveja dos ímpios. E começa a brotar um sentimento que a gente não quer admitir, mas é verdadeiro. A gente começa a ter inveja dos ímpios. Olha a vida dele. A gente começa a murmurar e ter inveja. Ninguém, se eu chamar alguém de invejoso, ou você me chamar de invejoso, a gente fica chateado. Não, eu não sou invejoso. Mas a gente precisa assumir isso. A gente tem inveja sim. Olha lá, ele está vendendo, ele está prosperando. E eu? Eu só estou questionando. Não, você está com inveja sim. Você está dizendo, olha, ele tem mais do que eu queria ter o que ele tem. Então isso o que não é se não é inveja? Né? Então,
duvidar das promessas, você começa a se afastar de Deus e tem inveja. Porque ele começou a olhar ao redor e viu os ímpios prosperarem. Parece que eles não eram afligidos, né? Que a injustiça prevalecia sobre a justiça, e Asaf desejou ter o que eles tinham. Porque ele começou a olhar para trás. O que eu fiz? Olha, eu tenho purificado as minhas mãos em vão. Ele começou a olhar em redor, viu os ímpios prosperar, né? Ele começou a olhar apenas para o presente e viu que não estava sendo abençoado e esqueceu de olhar para cima e esqueceu de olhar para o futuro. Então olha só como é fácil a gente tirar os olhos da onde a gente precisa ter. A terceira coisa que acontece quando a gente começa a duvidar das promessas de Deus, a gente entende que o verdadeiro conhecimento é abalado. Então do versículo 3 até o 10, ele começa a reclamar e falar e dizer que os ímpios são melhores. Mas no versículo 11, ele diz assim, ó, e como dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? E no 12 ele diz, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Então, a gente conhece o verdadeiro conhecimento, quando a gente começa a se afastar da presença de Deus, o verdadeiro conhecimento começa a ser abalado. A gente começa a questionar o grande conhecedor de tudo, que é Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Asaf aqui chega a uma conclusão equivocada, que havia perdido tempo e energia mantendo mãos limpas e servindo a Deus. Talvez você diz assim, Senhor, eu estou buscando a Deus. Senhor, eu oro pela madrugada. Senhor, eu jejuei, eu leio a Tua palavra. Mas o que está acontecendo na minha vida? Parece que eu não prospero financeiramente, eu não prospero espiritualmente, eu não prospero na área familiar, e eu vejo o ímpio que nem faz isso mais feliz do que eu. Ei, você está vendo uma fachada. Quando a gente olha uma casa por fora, ela parece ser linda, ela parece ser bonita, mas você não sabe o que tem lá dentro. Às vezes lá dentro tem briga, tem traição, tem discussão, tem filho amaldiçoando o pai, pai amaldiçoando o filho. Mas quando você olha para uma casa, ainda que ela seja simples, mas a gente não deve olhar a casa pela fachada. O mais importante da casa não é a sua fachada, mas é o seu interior. Aleluia. Então eu quero dizer para você que além de afastar de Deus, de causar inveja, você vai ser abalado com o verdadeiro conhecimento. Você começa a duvidar do verdadeiro conhecimento. Causa conflito, o duvidar das promessas, causa conflito entre a fé e a razão. Asaf não era incrédulo. Asaf estava apenas duvidando de algumas coisas. E há uma diferença tremenda entre dúvida e incredulidade. A dúvida nasce da mente em conflito, enquanto a incredulidade nasce da vontade obstinada e da recusa em se entregar a Deus. Então, quando eu estou duvidando, eu quero acreditar em Deus, eu me esforço para acreditar em Deus, mas eu não consigo, eu estou duvidando, eu queria acreditar em Deus, mas eu não estou conseguindo porque eu não estou vendo as promessas se cumprirem. É assim, isso todo mundo acontece conosco. Agora a incredulidade não, eu não acredito em nada, eu não estou nem aí, eu nem me esforço, eu até sou obstinado e eu quero na verdade, é que os outros também não acreditem, que isso é conversa, a história da carochinha, que isso não é bem assim, como o irmão falou aqui no dízimo, isso aí você vai na igreja, é só dar dízimo para pastor. Você sabe qual é o meu salário da igreja? Meu, do pastor Adriano, de alguns pastores, pastor Pedro, sabe quanto é que a gente ganha aqui? Só a bênção de Deus, só a graça, só a misericórdia de Deus, nós não somos remunerados. Muita gente perguntava assim, não, eu tenho meu trabalho secular, me aposentei, Deus tem me abençoado, mas eu ganho zero aqui. Não ganho zero financeiramente, mas eu ganho muito em bênção de Deus. Então, se você pensa que está trazendo dinheiro para mim, para o pastor Adriano, para o pastor Pedro, para outros pastores que estão aqui, tem os pastores remunerados porque eles deixaram sim a sua ocupação para se cuidar única e exclusivamente da igreja. Então, queridos, há um conflito entre a fé e a razão. E também, quando a gente duvida das promessas, a gente tem vontade de largar e jogar tudo para o alto.
E Asaf, ele só não se desviou para não escandalizar os mais jovens. No versículo 15 do Salmo 73, ele disse: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Asaf ensinava os levitas a adorar a Deus. E ele estava com vontade de se desviar. Ele estava pronto, só que ele sabia que tinha muita gente olhando para ele. Ele sabia que muita gente se espelhava nele. Quantas vezes eu disse: não quero mais, deixa eu ficar só no banco. Eu não quero se desviar de Deus, mas eu não quero fazer aquilo. Mas o Espírito Santo disse: não, eu te chamei para ser um pregador. Eu te chamei para falar da minha palavra, não para estar no banco. Então, eu tenho um temor porque eu cuido de algo muito maior do que é meu, que são os filhos de Deus. Imagine quanto você vale. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quantas almas nós temos aqui? Quantos mundos fosse para... Então, é isso que um servo de Deus, um pregador da palavra, alguém que está, um dirigente de congregação está fazendo. Eles têm essa responsabilidade. Então não é só a vida dele, é a vida de muitos. Então Asaf, ele não se desviou, porque ele olhou para alguém que tinha fé. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, aquele que começou no evangelho agora, te inspira. Você que está tanto tempo, você está cansado, tá aí, será que está adiantando eu fazer isso? Eu em vão tenho purificado a minha mão, em vão tenho servido ao Senhor. Às vezes o diabo quer colocar isso no nosso ouvido. Você vê, você prega, ora, jejua, busca, e daqui a pouco a igreja está com 300 aqui, aí chega no inverno, é 100. Mas cadê o povo? 100, 120, não sei quantos hoje tem. Cadê esse povo que estava quase 300? Ei, Deus conta só com alguns. Você vai entender o porquê que é importante vir na igreja, que nós vamos para a segunda parte da mensagem, logo. E ele disse assim, então ele ficou perturbado. No versículo 16 ele disse, deixa eu virar aqui minha Bíblia. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Mas Asaf perturbado? Um homem de Deus como Asaf perturbado? Quando a gente chama de dizer, seu perturbado, parece que a gente está querendo dizer, seu endemoniado, né? Mais ou menos é isso, né? Ele ficou confuso. Quanto mais ele tentava entender as coisas de Deus, ele mais confuso ficava. E isso, não adianta você querer entender certas coisas, você tem que entregar. Entrega não é entendimento, entrega é confiança. Se eu querer entender por quê, acabou. Eu vou ficar perturbado. Entregue, só confie. Então ele ficou perturbado. Ele tinha vontade de jogar tudo para o alto, sair de cena, mas mesmo assim, ele se esforçou buscar a Deus sem sentir nada. Você acha que todas as vezes que eu vou orar, eu sinto alguma coisa? Tem hora que eu não sinto nada. Tem hora que eu nem sei o que dizer. Tem hora que eu nem sei o que falar. Mas eu aprendi um negócio com o papai. Eu aprendi um negócio com o Espírito Santo. Quando eu não sei o que falar, quando eu não sei o que dizer, eu digo, Senhor, eu não sei nem o que falar, mas eu só quero ficar aqui perto de Ti. Eu boto um fone de ouvido, boto o louvor, digo, eu só quero ficar perto de Ti. Imagine você, o seu filho. Pai, eu não tenho palavras, não estou bem, pai, hoje. Eu não tenho palavras para falar contigo, papai. Mas deixa eu ficar aqui no teu colo, deixa eu ficar abraçadinho contigo, deixa eu ficar aqui quietinho. O que você faria? Você fica, filho. Fica aí. Quanto tempo tu precisa aqui comigo? Você não faria isso? E por que você acha que o teu pai ou a tua mãe aqui na terra é maior, é menos ou mais do que Deus? Deus é muito mais. Então tem hora que eu não sei o que falar. Senhor, eu estou cansado. Chega no final do dia, a gente está cansado e tal. E eu brinco com a minha esposa, né? De manhã eu levanto e pá, estou com o disjuntor aceso, ligado. De noite, meu disjuntor, 11 horas da noite, cai. Eu ali para as 10h30, 11 horas, parece que eu já estou apagando, né? Então, para mim orar de noite é mais difícil. Só se orar um pouco mais cedo. De manhã já consigo mais, eu fico ali, né? Então, mas cada um tem o seu momento com Deus. Então, o que eu quero dizer para você
é que se você tentar entender muitas coisas, querer resposta para muitas coisas, você vai ficar perturbado. Oh, que profecia, pastor! Não, é o que a Bíblia está dizendo. Porém, olha agora, a segunda parte desse salmo. A partir do versículo 17, ele diz uma coisa que é por isso que você fez a coisa certa hoje. No 17 diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ei, você está perturbado? Você está passando problema? Não deixe de vir no culto. Não deixe de adorar a Deus. Aí que você precisa. Porque se a gente começar a largar tudo, deixa eu falar uma... Levanta tua mão e receba isso. Tem coisas, aleluia, tem coisas que só Deus só vai falar no culto para você. Tem promessa, tem profecia, tem bênção que você só vai receber no culto. Tem mudança de coração, tem transformação que só no culto que você vai receber, aleluia. Amém. Receba isso. Você fez a coisa certa, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aplaude para Ele mesmo. Asaf, ele estava assim, com o coração desse jeito que eu li para vocês aí, perturbado, com inveja, afastando-se de Deus, com vários problemas, mas ele não deixou de ir no culto, ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de cumprir a sua escala, ele não deixou de ir lá, e ele diz no 17, até que eu entrei no santuário de Deus. Parece que eu estou vendo, igreja, ele estava desse jeito, ele disse, Senhor, eu vou no culto, eu vou lá adorar a Deus, porque ele ia, eu digo culto porque ele ia cultuar a Deus, ele ia lá no tabernáculo, na arca, cultuar a Deus. E aquele dia, quando ele entrou na presença de Deus, Deus falou com ele, Deus mudou a vida dele, Deus se apresentou para ele. Aquela história que eu contei no começo do pai dele falando, Asaf, você vai chegar um momento que você vai sentir Deus, você vai falar com Deus, Deus vai falar com você. Chegou, aleluia. Quando ele entrou no culto, que ele começou a adorar a Deus, Deus veio e disse a Asaf, hoje é o dia que eu vou falar contigo, filho, eu sei como está o teu coração, eu sei como tu estás triste, eu sei que tu estás olhando para o ímpio, e parece que o ímpio, a vida deles é melhor, mas eu quero dizer que você é especial, Asaf, porque você é o meu filho amado, você foi feito para me adorar. O que eu dei para ti, eu não dei para mais ninguém, aleluia, aleluia. E é por isso que você não pode deixar de vir no culto, porque é no culto que você vai encontrar respostas, é no culto que você vai ter entendimento, tem revelação, como eu falei antes, que só no culto você vai receber. E é no culto que Deus quer renovar o nosso entendimento, para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz em Romanos 12:2. E é no culto que nós conseguimos ver além do momento presente. Se você começar a olhar só para o teu momento presente, você se desanima. Mas é no culto que as promessas... O que é uma promessa? É algo que não se cumpriu, senão é realidade. Não é verdade? Então é no culto que as promessas vêm e são reavivadas no teu coração, aleluia. E é no culto que a fé, você começa a aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se você já está sem fé e não vem no culto, o que vai acontecer? Você vai perder a fé. Então, se está sem fé, está difícil, venha no culto, busque a Deus, porque é ali que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aleluia. E é no culto que percebemos quão ilusório é o mundo. Os ímpios têm tudo o que desejam. Presta atenção no que eu vou falar agora, isso é revelação de Deus, ó. Os ímpios têm tudo o que desejam, exceto Deus. Porém, os justos têm em Deus tudo o que desejam e o que precisam. Vou repetir. Os ímpios têm tudo o que desejam, exceto Deus. Porém, os justos têm em Deus tudo o que desejam e o que precisam. Aleluia. Glória a Deus. O mundo dos ímpios é guiado pelas suas fantasias. O nosso mundo é guiado pela verdade de Deus. E no culto conseguimos enxergar e confessar nossos pecados. No versículo 21 e 22, ele diz assim: assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Era como um animal perante ti.
Veja bem, quando Deus quis falar com Jeremias, ele falou na casa de Jeremias? Não, ele disse: Jeremias, vai na casa do oleiro, desce lá na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Quando Deus quis falar com Elias, ele disse: vai que a caminhada é longa. Levou Elias lá no Monte Horebe, 40 dias caminhando. Ei, tem coisas que Deus quer falar aqui, nessa casa com você. É aqui que vai ter uma palavra que vai mudar a tua história. É aqui no culto que Deus vai dizer assim: nossa, ei, não acabou a tua história ainda não. Eu sei como está a tua vida, Deus está dizendo para você. Eu sei que você está triste, eu sei que você está às vezes até desanimado. E eu não vim falar hoje com aqueles que estão, uau, porque isso não é todo dia. Vai ter dias em que eu sei que você tem vontade até de me largar. E Deus sabe isso. Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus sabe e conhece o teu coração, que está à vontade de chutar o balde, chutar o pau da barraca, o cachorro do vizinho, tudo que tem pela frente. Mas você só não faz isso porque no fundo você sabe que a tua única esperança é Jesus. E é verdade mesmo. E é no culto, então, que conseguimos enxergar os nossos pecados e ver a sabedoria de Deus. No culto é lugar de rasgar o coração e confessar nossos pecados diante de Deus. E para terminar, é no culto que encontramos descanso e paz em Deus. Está nos versículos 23 até 28. No versículo 23, diz que Asaf encontrou comunhão com Deus. Ele diz assim, ó: todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. No culto, quando ele chegou naquele culto, quando ele foi para adorar a Deus, ele entendeu que ele tinha comunhão com Deus. É no culto também que a gente tem direção de Deus. No versículo 24 ele diz assim, ó: guia-me com o teu conselho, aleluia, e depois me receberás em glória. Ele entendeu que é ali que Deus vai dar conselho, que é ali que a palavra vai se revelar, que é ali que Deus vai dirigir a nossa vida, aleluia. A gente não é guiado pela política, a gente não é guiado pela prefeitura, pela Secretaria do Estado, pelo governo federal, a gente é guiado pela palavra de Deus, aleluia, aleluia. Ali é no culto que a gente vai entender que a gente nasceu para ter uma aceitação gloriosa, para viver em glória, porque ele diz assim, ó: tu me receberás em glória. Um dia você vai ser recebido pelos reis dos reis, o Senhor dos senhores. Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito, aleluia. E é no culto que a gente tem satisfação, começa a sentir um prazer em Deus. Olha o versículo 25: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, a quem eu desejo além de ti? Ei, você vai entender que você vai ter um prazer em Deus. Você pode perceber, no mundo, eu já até os 27, 28 anos eu andava no mundo. Então eu sei o que é. Eu posso falar dos dois lados. Não, o bom seria nunca ter nascido em berço evangélico. Mas eu lembro que a gente tinha ilusão. Mas no fundo, quando você ia dormir, você estava sozinho, você sabe que tinha um vazio. Porque você não tinha uma esperança. E é aqui que você vai ter um prazer diferente, um prazer em Deus. Aleluia. E é no culto que a gente encontra consolação. Olha o que o versículo 26 diz: a minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele entendeu que ele era levita, que a porção dele era o Senhor, que nenhuma outra tribo tinha o privilégio de estar tão perto de Deus como ele deveria estar, como ele poderia estar. Ei, tem coisas que Deus está dizendo assim: eu te escolhi. Eu não te escolhi para ser o maior empresário dessa terra, eu te escolhi para ser o maior servo, aleluia, glória a Deus, porque tem coisas que Deus só vai fazer na tua vida. E é no culto que você vai aumentar a tua fé e vai conseguir louvar a Deus como ele deveria. Olha o que o versículo 28 fala: mas para mim, olha só, é bom aproximar-se de Deus. Perdão.
pois pus minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Então é no culto que você vai conseguir adorar a Deus e louvá-lo como Ele merece e aumentar a tua fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória a Deus. Por isso que eu quero dizer para você que quando o culto terminou, Asaf não foi mais a mesma pessoa. Asaf era um antes de começar o culto e foi outro depois de terminar aquele culto. Eu quero profetizar na tua vida. Você entrou aqui de um jeito, aleluia, mas você vai sair daqui de outro jeito, aleluia, porque você vai sair diferente, e é no culto. Então não deixe de vir no culto, é no culto que Deus vai ministrar, porque para que fazer culto se não é no culto, na casa de Deus, que Deus fala? Quando você quer falar algo muito particular com alguém, e você não quer que, às vezes, que mais pessoas ouçam, você diz assim, Beto, posso ir lá na tua casa? Eu preciso conversar uma coisa muito séria contigo. Tens um lugar a sós comigo? Então eu vou lá na casa do Beto e eu falo com ele aquilo que eu preciso falar de um jeito especial. Eu não quero falar na frente do mundo. E por que seria diferente com Deus? Deus quer falar. Você tem que vir na casa do Pai para o Pai te falar alguma coisa muito especial. Então é aqui que as palavras de vida eterna vão fluir na tua vida. Aleluia. E é no culto que o seu entendimento é renovado, sua fé é restaurada e o seu ânimo recobrado. Tem cultos que vão mudar a nossa história. Tem palavras que só são reveladas no culto. Tem bênçãos, como eu falei antes para vocês, que só no encontro com Deus, só no culto você vai receber. Esse culto pode ser o culto da tua vida. Pode ser o culto que muda a tua história. Pode ser o culto de Asaf. Pode ser aquele culto que Asaf entrou meio cabisbaixo, mas quando ele chegou lá, mudou a história dele. Não saia daqui do mesmo jeito. Aqui é o santuário de Deus, lugar de sermos nós mesmos. Você não precisa ser outro aqui. Às vezes, lá na empresa, em alguns lugares você tem que representar, parece que está sempre bem. Aí você é chefe. Aí tem aquela velha e máxima frase: não traga os problemas de casa para o trabalho, trabalho para casa. Aí lá você tem que parecer que está tudo bem, mas em casa você está acabado. Ei, aqui é o lugar de ser você mesmo. Aqui é o lugar de você ser sincero, ser verdadeiro. Se você não está bem, Deus sabe. Antes de você chegar aqui, Deus já sabia. E daí? E é por isso que Ele te trouxe aqui, para renovar. Você acha que só porque nós somos pastores, só porque eu estou pregando a palavra, essa palavra é só para você? É para mim também. Tem hora que o cansaço bate, até o desânimo bate. E não é pecado isso. Não é pecado. O pecado é não se lançar a Deus. É não confiar em Deus. Aqui é lugar de transformação de vida. Você e eu precisamos desesperadamente de Jesus. Mas quem é Jesus para você? Para o cego, Ele é a luz. Para o faminto, Ele é o pão. Para o sedento, Ele é a fonte de água viva. Para o morto, Ele é a vida. Para o enfermo, Ele é a cura. Para o prisioneiro, Ele é a liberdade. Para o solitário, Ele é o companheiro, aleluia. Para o viajante, Ele é o caminho. Para o sábio, Ele é a sabedoria, glória a Deus. Para a medicina, Ele é o médico dos médicos, aleluia. Para o réu, Ele é o advogado. Para o advogado, Ele é o juiz. Para o juiz, Ele é a justiça, aleluia. Para o pedreiro, Ele é a pedra principal, a pedra angular, aleluia. Para o triste, Ele é a alegria. Para o jardineiro, Ele é a rosa de Saron, aleluia. Para o leitor, Ele é a palavra. Para o pobre, Ele é o tesouro. Para o devedor, Ele é o perdão. Mas para mim e para você, Ele é tudo, aleluia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o cordeiro que foi morto, Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Ele é Jesus. Talvez você esteja como Asaf, dentro da igreja, mas desviado. Só não se desviou porque tem gente que está olhando para você. Parece que somente os ímpios prosperam e você não. Talvez você só não jogou as coisas tudo para o alto, porque ainda existe o temor. Talvez esse seja o teu culto. O culto de revelação de Deus. E eu vou falar algo para você nunca mais esquecer.
quanto mais você busca a prosperidade de Deus, mais ela fugirá de você. Ué, pastor, o que é isso? É isso mesmo. Quanto mais você busca a prosperidade de Deus, ela fugirá de você. Agora, quanto mais você busca o Deus da prosperidade, aleluia, a prosperidade te alcançará. Aleluia. Você não vai buscar Deus para ser próspero, você vai buscar Deus porque Ele vai te prosperar, mas você primeiro busca Deus, aleluia. Deus não quer te perder, porque Deus sabe. Tem pessoas que se Ele prosperar vai fugir. Quantos já aconteceu isso, né, Beto? Né, pastor Pedro? Quantos Deus abençoou e fugiram, não estão mais aqui? Deus sabe. Ah, mas não é comigo. Sabe, Deus sabe tudo. Sabe a tua vida e a minha. Então tem coisas, enquanto você não buscar Deus pelo que Ele é, Ele não vai dar aquilo que Ele pode te dar. Porque primeiro você tem que se entregar. Eu te convido a ficar de pé. Aleluia. Deus quer mudar primeiro o teu coração e o teu entendimento para te abençoar. Você não precisa vir aqui na frente, não. Mas eu tenho certeza absoluta, porque eu senti virtude aqui no meu coração, que esse culto falou com muita gente aqui. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Talvez você está aqui, eu vejo você, parece que você está bem. Eu vejo você aqui uma fachada. Parece que você é um cristão que está todo domingo aqui, que está tudo certo na tua vida. Mas o Deus, que te conhece tão bem, sabe que você está quase se desviando. Você não falou isso para ninguém, não. É o Espírito Santo que está falando para mim e está dizendo para você agora. Você está quase desviado. Você só não se desviou, só não largou tudo. Sabe por quê? Porque ainda existe um temor aí. Se não fosse o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, você já tinha jogado tudo para o alto. Então eu quero orar para você. Pai, está aqui os meus irmãos, Senhor. Essa palavra também foi para mim. Teve um momento que eu também pensei assim, em largar tudo, Senhor. Eu queria desistir do Evangelho. Mas eu olhava para pessoas que olhavam para mim e diziam, você é uma bênção. Eu dizia, se ela soubesse a minha vida, se ela soubesse como eu estou. E sem saber, essas pessoas às vezes ergueram a minha fé. Fizeram com que eu continuasse. Pai, em nome de Jesus, Pai, tem pessoas aqui que talvez estão mortos espiritualmente. Estão tentando de todo jeito se livrar de dívidas, de prestações, de todo jeito arrumar a sua casa, a sua família, seu lado financeiro, seu lado comercial, seu lado, enfim, sua vida espiritual. Tenta crescer, cresce, desce, e se sente às vezes até um lixo, se sente mal. Pai, mas em nome de Jesus, o Senhor nunca nos vê assim, como o pastor pregou. O Senhor nos vê diferente. Se o Senhor deu a oportunidade de estarmos vivos e estarmos aqui na casa, é porque o Senhor ainda quer falar conosco. O Senhor ainda quer nos mudar. E é num culto desse que o Senhor nos dá o entendimento, Senhor. Eu oro para que eles tenham um encontro real e vivam como Asaf, que quando entrou no santuário de Deus, ele entendeu o propósito de Deus, Pai. Eu oro para que o Senhor dê entendimento do propósito, que essa aprovação não é porque Deus abandonou, que Deus não se importa. Essa aprovação é justamente porque Deus está trabalhando na tua vida, para que quando você se levantar, nunca mais caia. Você diga, eu entendi o propósito de Deus, eu vou adorar a Deus, aleluia. Agora é você, Deus. Adore a Deus, fale com Deus, aleluia. Por toda a minha vida